Ontem foi dia de rodada na Copa do Nordeste e foi dia também de peia nos Leões do Nordeste, né? O Sport e o Fortaleza levaram aí a tromba, né? Como diz lá o Luiz Heitor, cada um levou sua tromba aí. Dentro de casa, o Sport perdeu para o Altos e o Fortaleza perdeu para o CRB. Também teve o resultado do Ferroviário, que classificou o Ferrão, né? Para a próxima fase da Copa do Nordeste, 2-0 em cima do Souza, vulgo pai do Fortaleza. E também teve o clássico nordestino, Bahia e Ceará, um jogo bem legal de se assistir, mas ruim pelo resultado para o Ceará, que apesar da luta, do esforço, da reação, estava perdendo de 3-0, até quase empata no final do jogo, perdeu por 3-2 e agora vai deixar para a última rodada aí. No caso do grupo B, né, essa última rodada foi adiada. O grupo A já foi finalizado, então a gente já pode comentar, inclusive, que vai ter um Bahia e Fortaleza na próxima fase. Isso aí já está meio que confirmado, né, nas quartas de final. O restante a gente vai saber só depois, quando finalizarem aí a rodada final do grupo B. Vamos comentar tudo que envolveu essa rodada aí da Copa do Nordeste. Chegou por aqui, deixa aquele like, compartilha, manda para geral quem puder, seja membro BPR. O membro tem a mensagem em destaque por aqui e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Vamos pro vídeo. Vamos lá, para o Instagram novamente aqui da Copa do Nordeste, porque teve esse gol aqui do Anselmo Ramon, que, enfim, né, cravou a vitória do CRB, 1-0 em cima do Fortaleza. Gaston Ávila cometeu o pênalti, desculpa, Gaston Ávila cometeu o pênalti mais uma vez aí, e foi muita bronca, muito protesto na Arena Castelão por essa derrota para o CRB, enfim, cara, é um momento que a gente, obviamente, como torcedor do Ceará, gosta muito, mas é um momento de má fase, sim, do Fortaleza, que chega a mais uma derrota pela Copa do Nordeste nesse momento. Uma certa crise se instala lá no PC, tá? Além disso, também teve esse resultado aqui, 1-0 do Altos em cima do Sport. O Sport já classificado, daqui a pouco eu boto a tabela na tela, mas chama atenção pelo resultado, né? O Sport perdeu dentro de casa, era aí o time titular, tinha algumas mudanças, mas depois, quando fui ver a partida, tava todo mundo titular em campo. Vi Barleta, o português lá, meio campo, que eu esqueci o nome dele, Sérgio Oliveira, acho que é. Enfim, era um esporte que estava jogando para vencer, acabou perdendo para o Altos dentro de casa. Daqui a pouco eu boto a tabela aí na tela. Tá aqui, ó. Ficou dessa forma o grupo A, né? O Vitória empatou com o Motoclube, mas assumiu a liderança. Aliás, continuou com a liderança, está classificado em primeiro colocado. Sport, Ferroviário e Fortaleza fecham os classificados aí, né? Os 4 classificados para a próxima fase da Copa do Nordeste. CRB, apesar da vitória, foi eliminado, Altos também, Motoclube também, Souza também, tá? O grupo B acabou tendo alguns jogos atrasados, e isso fez, cara, com que a gente não tivesse ainda a rodada final do grupo B. O que teve foi o jogo atrasado entre Ceará e Bahia. O Bahia ainda tem um outro jogo para fazer, né? Então isso acaba atrapalhando tudo nesse momento para a gente saber como é que ficam os confrontos das quartas de final. Mas eu até compartilho com vocês aqui o que temos até então. Vamos lá de tabela aqui do grupo B, trazendo aqui lá do GE, né? O Bahia assume a liderança e com 4 vitórias é muito difícil que perca a liderança. Tem 10 gols de saldo, teria que perder de goleada aí os 2 jogos e perder esse saldo e o CSA ou o Ceará vencerem as últimas rodadas aí para alguém passar o Bahia. Então, eu digo que o Bahia virtualmente já é o líder do grupo B, ou seja, vai ter um Fortaleza e Bahia, tá? Vai ter um Fortaleza e Bahia nas quartas de final. O restante saberemos depois quando tivermos a última rodada, a 7ª rodada definida. Não temos nem data nem previsão. Provavelmente vai ser lá para junho e provavelmente lá para junho também teremos as quartas e semifinais. A Copa do Nordeste acabou ficando desmembrada, né? Ficou espaçada aí essa Copa do Nordeste, tá? O Ceará vai enfrentar o Sampaio Corrêa, aí basta um empate para se classificar, porque o Confiança tem 7 pontos, só pode chegar a 10 e, enfim, né, pelo saldo de gols ainda pode ultrapassar o Ceará. Então, todo cuidado aí com essa última rodada. Confiança e o América de Natal também, né? Mas o América tem -4 de saldo e aí a situação em relação ao América está mais tranquila. Agora o Confiança ameaça, pega a Juazeirense fora de casa e o Ceará precisa pontuar contra o Sampaio para não correr riscos. Uma vitória pode até deixar o Ceará na segunda colocação. Se permanecer na terceira posição, pega o Sport, né? Por esse retrato aqui, pegaria o Sport
E se o Ceará chegar à segunda posição, pega o Ferroviário nas quartas de final, o que seria o ideal, né? Porque joga em casa contra o Ferroviário. Acho que seria interessante evitar um Sport na Ilha do Retiro novamente, como foi no ano passado. Beleza? Então esse é o retrato aí da Copa do Nordeste. Aguardemos aí as definições em relação à última rodada do grupo B. E vamos falar um pouquinho desse Ceará, né, cara? O Ceará que acabou perdendo para o Bahia. Infelizmente, eu acho que reagiu, demorou a reagir. Teve esse belíssimo gol do Galeano que deu uma esperança. Foi o segundo gol do Ceará. E foi um jogo bem interessante, muito movimentado. Algumas falhas, é verdade, defensivas do Vozão. O Ceará deu espaço que não pode dar. E Série A é sobre isso. Léo Condé comentou um pouquinho sobre essa expectativa da Série A. Realmente temos que entrar mais ligado, não pode dar espaço como deu. Esse gol do Lúcio aí acabou sendo uma bobeira da defesa que não acabou matando a jogada. Esse segundo gol também foi logo aos 19 segundos do segundo tempo. O Eric ficou sozinho nas costas do nosso lateral esquerdo, que não esteve bem, o Nicolas. E aí depois esse gol, que até já foi ali no momento que o Ceará estava atordoado depois do segundo gol, não estava se acertando ainda em campo, levou o terceiro e parecia que seria uma tragédia, né? Um jogo assim de goleada e tal, mas o Ceará reagiu. Rômulo finalmente fez um cruzamento que preste aí, não estava bem ontem, mas deu essa assistência para o Fernandinho na falha do goleiro Ronaldo e depois Galeano, um belo gol de cabeça, né? Normalmente não se fala em golaço de cabeça, mas para mim foi um belíssimo gol de cabeça com muita técnica aí do Galeano para deixar no cantinho do goleiro. E aí, diferente de Sport Fortaleza, que perderam de forma assim vergonhosa, né, para times inferiores, o Ceará fez um grande jogo contra um time superior, a gente tem que admitir isso. O Bahia está em outro nível em relação ao Ceará. O Ceará vai se formando, vai criando corpo, vai criando cada vez mais casca para essa Série A. Acho que é um grande teste que teve ontem. Não dá para dizer que foi um Bahia reserva, porque no segundo tempo entrou todo mundo, entrou Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga, Caio Alexandre, então não dá para dizer, era o time reserva. Não, foi um time modificado do Bahia, assim como o Ceará também teve desfalques importantes. Pedro Raul fez muita falta. No primeiro tempo ali era bola aérea direto ali, vários bons cruzamentos que a gente não tinha quem aproveitasse. O Ailon não tem essa característica. Então acho que fica alguns pontos positivos desse jogo, além dos pontos negativos que o Ceará tem que corrigir e aprender com eles para não vacilar na Série A, tá? Léo Condé, eu vou trazer aqui alguns trechinhos da coletiva. Ele elogiou bastante o Galeano, né? O Galeano foi um dos melhores da partida, para mim o melhor pelo Ceará. Ele comentou um pouquinho sobre isso e sobre como corrigir os erros e já tá de olho aí no jogo contra o Bragantino na próxima segunda-feira. Vamos escutar o Léo Condé. Fala aí, professor. Segunda-feira. Realmente uma atuação individual bastante destacada do Galeano, já vem numa crescente, realizando bons jogos, e hoje, mais uma vez, ele conseguiu ter uma boa performance, tanto na fase defensiva quanto na fase ofensiva, criou boas jogadas ali, fez o gol, foi bastante participativo, e naturalmente vai galgando, vai buscando seu espaço na equipe, assim como já está tendo esse espaço já sendo conquistado. E também foi perguntado sobre a questão da Série A, né? Série A vem aí, não dá para dar bobeira. Se entrar desatento, vai levar gol, como levou contra o Bahia. Danilo Queiroz falou um pouquinho, perguntou um pouquinho sobre a expectativa dele. Agora a última pergunta do Danilo Queiroz, do Futebolês. Ele fala assim, pensando na estreia na Série A, o quanto foi importante a equipe não aceitar a derrota e lutar até o final para empatar. É uma amostra do time resiliente que deve enfrentar qualquer adversidade no restante da temporada? É uma marca da nossa equipe, uma equipe que não se entrega nunca, tem sido assim, né? Na Copa do Brasil mesmo, contra Confiança, nós saímos atrás do placar e conseguimos empatar e buscar a classificação nos pênaltis, e vai ter que ser assim, porque nós vamos enfrentar grandes adversários, vai ter momento que a gente vai conseguir ter um jogo mais controlado, vai ter momentos que a gente vai sair atrás, vai ter adversidades, né? E a equipe tem se mostrado, né, uma equipe, como você mesmo falou, bastante resiliente. É verdade. E que bom, né? Que na equipe que se entrega, que acredita até o final, vai precisar disso na Série A sim, além das correções que precisa fazer
neste time, né, no time, para que defensivamente a gente não sofra tanto e consiga obter grandes resultados. Segunda-feira é a estreia no Brasileirão, daqui para lá a gente vai comentando tudo que envolve o Ceará, em relação a contratações também, porque a gente deve ter novidades, Lelê deve ser anunciado a qualquer momento, além de outro jogador de meio campo, então a gente aguarda qualquer novidade, você fica ligado aqui no BPR, ativa o sininho de notificação, já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve aí quem não está inscrito e seja membro, o membro tem a mensagem em destaque em nossos chats. Valeu, até a próxima, bora vozão, bora pro racha.